Pior erro do ser humano é achar que ele realmente é inteligente. Há cerca de mais ou menos um ano atrás, decidi que ia me tornar alguém mais intelectual. O porquê dessa decisão repentina, na real não tenho certeza. Talvez possa ter sido a vontade de impressionar as pessoas, ou impressionar a mim mesmo. Como toda pessoa que busca se tornar mais inteligente e interessante, comecei comprando livros. Para ser bem sincero, era tudo muito novo para mim. Nunca sequer tinha lido qualquer tipo de livro, pelo menos não para valer. Infelizmente, meus primeiros livros foram de um gênero textual um tanto quanto controverso. A famosa autoajuda. E não era qualquer tipo de autoajuda. Era aquela autoajuda irreal, que dizia que o mundo era perfeito, que bastava olhar com outros olhos que estava tudo bem. Não sou pessimista nem nada do tipo, mas dizer que o mundo em que vivemos é perfeito é um otimismo irrealista. Acredito que seja nosso dever entender que a nossa vida é feita de momentos terríveis e momentos bons, e não podemos viver a parte de um ou de outro. Como dizia, se não um dos maiores filósofos pessimistas que já pisaram aqui na Terra, Arthur Schopenhauer, a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Depois de ter lido 2 livros de autoajuda, dos quais não há necessidade de citar nomes, me senti o sabe-tudo. Fui tomado por uma ignorância genuína. Passei a odiar conversas com pessoas que eu julgava menos intelectuais. Para mim, somente eu era o dono da razão, enquanto os outros não passavam de seres burros por não me compreenderem. Falava sobre política, amor, religião, sentimento, pessoas e até mesmo maneira certa de se viver. Tudo isso com uma certeza monstruosa. Estava sempre tentando me intrometer em conversas alheias. Senti a necessidade de expressar minhas opiniões, mesmo sem as pessoas terem pedido opinião alguma. Me tornei o tipo de pessoa que ninguém queria por perto. A arrogância e a ignorância tinham tomado conta de minha pessoa. Com o tempo, percebi que meus colegas foram se afastando de mim. Fiquei solitário. O pior é que, em minha cabeça, o problema não era eu, e sim as pessoas, que eram incapazes de entender e interpretar minha enorme inteligência. Foi em meio a essa solidão, no qual fui obrigado a viver por um tempo, que encontrei a filosofia. Para quem não sabe, o termo filosofia significa basicamente amor à sabedoria, ou desejo por sabedoria. E aqui que é importante deixar algo claro. Saber e sabedoria são coisas completamente diferentes. Por exemplo, para o filósofo Michel de Montaigne, o saber não passava de um amaranhado de conhecimento inútil, que não agrega em nada em nossas vidas, a não ser a ignorância estúpida, como era no meu caso. Enquanto a sabedoria é a capacidade de aplicar o que sabe à vida, envolve o bem julgar em vez de apenas muito saber. O foco passa a ser a temperança e o autoconhecimento. Ele mesmo dizia: mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça muito cheia. Foi então que, enquanto estudava e desfrutava da filosofia contemporânea e clássica, que descobri um filósofo que até então só conhecia pelos livros da escola, que, para ser bem sincero, nunca me interessaram muito. Falo de Sócrates, este homem que, apesar de eu muito ouvir falar, nunca me aprofundei em sua história. Bom, Sócrates nasceu em Atenas, na Grécia Antiga, na região das planícies, ao norte de Lissabeto, no ano 470. Já na velhice, era conhecido em Atenas por ser uma pessoa feia e chata. Ele é descrito como um homem baixo, de nariz chato, olhos saltados, vestes largas e pés descalços. Costumava perambular por Atenas fazendo indagações a estranhos. Suas vítimas eram quase sempre pessoas do alto escalão da sociedade. Sofistas, poetas, políticos, autoridades, entre outros que ele julgava ser importante. Sua abordagem funcionava da seguinte forma: ele chegava em uma praça pública, onde, é claro, se encontravam diversas pessoas, e chamava alguma autoridade para uma espécie de debate.
Se a pessoa aceitasse, ele começava a perguntar algo do tipo: você, homem da lei, que diz entender tudo o que a envolve, poderia humildemente me explicar o que é justiça? O indagado quase sempre se sentia no dever de explicar, falando coisas do tipo: justiça é igualdade e respeito a todos. Então, Sócrates voltava a perguntar: mas então, meu querido colega, o que seria igualdade e respeito? Se a autoridade ainda insistisse em uma resposta vaga, como quase sempre era, Sócrates voltava a perguntar, até que nele não sobrasse mais resposta alguma. E apesar de não parecer, ele não fazia isso para se mostrar mais intelectual que os outros, e sim para mostrar que, apesar de acharmos que sabemos de tudo, na realidade não sabemos de nada. E quanto mais tentamos provar que sabemos, mais percebemos que não temos a mínima ideia do que estamos falando. Conta-se que certa vez um grego chamado Cerefão foi ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, onde se encontrava Sócrates e seu discípulo Platão. Platão foi outro filósofo extremamente importante da história, que deixou todos os ensinamentos de Sócrates em seus livros. Ao vê-los, o homem perguntou: quem aqui sabe quem é o homem mais sábio de Atenas? Quem respondeu não foi nem Platão nem Sócrates, e sim outro homem que ali também se encontrava, que gritou: o homem mais sábio de Atenas é Sócrates. O próprio Sócrates ficou surpreso. Foi então que disse: sou o homem mais sábio de Atenas, porque só eu sei que nada sei. Sócrates nos ensina que de nada adianta tentar se provar sábio aos outros, porque nós, seres meramente mortais, não sabemos de nada. E veja, é irônico pensar que uma das pessoas mais sábias de sua época é respeitada e lembrada por simplesmente admitir que não sabia de nada. Parece algo óbvio, mas muito de nós não conseguiríamos ter tamanha coragem que Sócrates teve ao dizer isso. Só de pensarmos em uma situação no qual somos obrigados a admitir nossa falta de conhecimento, já começamos a sentir calafrios e frio na barriga. E mesmo assim, me sinto feliz por ter conhecido essa filosofia maravilhosa tão cedo. Se não fosse por ela, talvez ainda estivesse interrompendo conversas das quais não fui chamado, para dar a minha humilde e grosseira opinião. Agora, já que você chegou até aqui, deixarei a você uma das frases mais libertadoras desse grande filósofo. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância.